Meus queridos, o que é pecado? Será que tudo é pecado? O que de fato é pecado? No versículo 34 do capítulo 8, segundo escreveu São João, está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Mas o que é pecado? A palavra pecado vem do termo hebraico ata e do grego amaterno, que querem dizer errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Mas quem é o nosso alvo? Para quem devemos olhar? O apóstolo Paulo, certa feita, ele diz: não julgo ter alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus, certa feita, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Quem é o alvo? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Jesus. É para Ele que devemos olhar. É para Ele que devemos estar olhando. Olhando para Jesus, não cometeremos pecado. Certamente não erraremos o alvo. Pecado é errar o alvo. Temos ainda alguns outros tipos de pecados ou nomes dados ao pecado. Por exemplo, transgressão, impiedades, desobediência, iniquidade. São tipos de pecados que não deixam de ser pecado. No versículo 32 do mesmo livro que nós lemos, do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o nosso alvo. É para Ele que devemos olhar. Jesus é a verdade que liberta. Mas para isso precisamos conhecê-lo. Conhecer a verdade para ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do poder do pecado, da ação do pecado. No versículo 33, alguém responde, e me parece que é mais de uma pessoa aqui, porque nos diz assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serei livre? Ser livre de quê, se somos descendência de Abraão? Aí Jesus responde: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Aquele que desobedece, aquele que transgride, aquele que vive na impiedade, na injustiça, na desobediência, praticando a iniquidade, não está olhando para o alto, não está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé vence o pecado. A fé vence o pecado. Nós somos salvos pela fé, por meio da graça. É dom de Deus. Somos salvos gratuitamente, justificados pela fé em Jesus, que é o nosso alvo.
para quem nós devemos olhar e ser salvo. Pois Jesus disse: olhai para mim, todos os termos da terra, e sereis salvos. E o apóstolo Paulo diz: eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás fica, o que importa para mim é olhar para o alvo. Quem olha para o alvo, quem segue olhando para o alvo que é Jesus, certamente não errará o alvo, não pecará. Olhe para o alvo, siga olhando para o alvo, que é Jesus. Certamente que você não vai se embaraçar com as coisas desta vida, olhando para o alvo, que é Jesus.